Olha que bacana quem está dando as caras por aqui em raciocínio lógico, em verdades e mentiras, o professor Marcelo Lanfran. Você vai ficar impressionado, vai gostar bastante desse trabalho. O professor Lanfran tem feito um trabalho maravilhoso e tá aí. Tomara que você goste da aula, tomara que seja útil para você. Agradeço todo mundo que faz aí os seus comentários, é muito bom, sempre muito bom. São aqui os nossos contatos e fica o nosso agradecimento. Muito obrigado. E aí, gente, tudo bem? Nós aqui em tempo de coronavírus, isolamento social, não dá para a gente ter aquela aula presencial como a gente teve no sábado, né? Mesmo que você coloque 5 alunos aqui na sala, você não vai ter o isolamento adequado. Mas vocês não ficam sem a aula, então eu estou aqui gravando, estou sozinho, fiquem tranquilos, né? Todo mundo com máscara, lógico que eu não vou dar aula de máscara, até queria, mas né? Não dá não. Queria sim, de sacanagem, mas não dá, não tem condição. Mas enfim, tá tudo certo aqui e a gente vai terminar então a nossa revisão aqui de vocês. Bom, eu propositalmente deixei para essa aula 2 tópicos de raciocínio lógico. Um tópico que eu vou fazer primeiro aqui é de verdades e mentiras. Outro tópico que eu vou dividir acho que em 2, que são sequências numéricas, para depois a gente entrar em matemática, legal? Então vamos ver aqui verdades e mentiras, tem 3 questões para a gente resolver nesse bloco aqui, e eu vou dando as dicas para vocês aqui, tá certo? Então vamos direto para a questão, vamos ler a questão aqui, depois que eu ler eu vou fazendo anotações na lousa, a gente vai falando o que está acontecendo. Então diz o seguinte aqui, ó. André, Bernardo e Carlos, bem VUNESP esse aqui, né? Apesar de ser FCC, VUNESP gosta ABC, né? Vocês vão ver depois. André, Bernardo e Carlos foram à festa da lógica e cada um deles na festa ou deveria dizer somente mentiras ou somente verdades. Legal. Ao encontrarem Daniel, que só falava verdades, então Daniel só fala verdades, tiveram a seguinte conversa. O André, eu e Carlos estamos falando a verdade. Bernardo, André está mentindo. Carlos, amanhã é domingo. André, ontem foi quinta-feira. Bernardo, em 100 dias será segunda-feira. Daniel concluiu que quem estava ou estavam mentindo, tá. Então vou para a lousa, vou anotar algumas coisas aqui. Primeira coisa é o seguinte, o texto vem lá, tem um monte de coisa escrita, tal. Então tem um monte de coisa escrita. E daí aparece o seguinte, ou deveria dizer somente mentiras, ou deveria, ou deveriam, deixa eu ver como está escrito lá, ou deveria dizer, ou deveria dizer somente mentiras, ou somente verdades. Vou escrever aqui embaixo de propósito, ó, ou somente verdades. Por que você escreveu isso na lousa? Vou dizer para você. Aqui, ó, você tem um ou. Lembra do ou? Isso aqui é uma disjunção exclusiva. Ou diz o seguinte, se acontecer um, não acontece o outro. O que significa? Que não tem ninguém que às vezes mente, às vezes fala a verdade, que é o comum, né? A gente às vezes mente, às vezes fala a verdade. Aqui não. Ou o cara está mentindo ou o cara não está mentindo, tá? Se mentiu, não fala a verdade. Se fala a verdade, não mente. Não tem o cara que às vezes diz um, às vezes diz outro. E aí, eu tenho várias coisas lá. O André fala, eu e Carlos estamos verdade. Olha o Bernardo, antes que eu continue. Vou copiar isso, ó. Bernardo. Isso aqui é importante, você vai ver por quê. André está mentindo. Tá. Por que eu escrevi isso? Uma coisa importante para você saber é exercício de verdade e mentira. Se eu falar para vocês, o René mente. Se eu estiver falando a verdade, o René está mentindo. Se eu estiver mentindo, o René está falando a verdade, tá certo? Então, um dos dois está mentindo. Então, quando o Bernardo fala André está mentindo, um dos dois mentiu. Eu vou chutar. Eu vou chutar o André.
Então, isso aqui vai ser meu chute. Poderia ser o Bernardo? Poderia. Mas vou chutar o André, tá? Porque sim, tá, gente? Porque sim, porque eu quis. Ah, não, na realidade tem mais um motivo ali. Tem mais um motivo que eu já vou te dar. Então eu vou chutar isso aqui, ó. André está mentindo. Tem mais um motivo, olha lá, ó. Vamos ler as frases? Carlos falou amanhã é domingo. André falou ontem foi quinta. Isso é impossível. É impossível amanhã ser domingo se ontem foi quinta. Um dos dois mente, tá? Como é André o Bernardo, não é o Carlos, eu vou colocar o André como mentiroso. Então, se o André está mentindo, o resto fala a verdade. Então, o Bernardo falou que o André está mentindo. Se o André está mentindo, o André falou assim, eu e Carlos estamos falando a verdade. O André falou isso. O André falou isso. Se o André mentiu, como é que eu nego o E, né? Eu e Carlos. André não está falando a verdade ou o Carlos não está falando a verdade. Um dos dois não está falando a verdade, né? Então tá legal, mas vamos em frente. O que o Carlos falou? Amanhã é domingo. Então eu vou escrever isso, né? Então o Carlos falou amanhã é domingo. Então hoje é sábado, né? O André está mentindo, eu vou esquecer o André. O Bernardo falou em 100 dias será segunda-feira. Bernardo, em 100 dias será segunda-feira. Vou fazer assim, ó. Segunda-feira. Tá, vamos ver se isso aqui bate, né? 100 dias, vamos dividir em semanas aqui e ver quanto sobra. 100 dias. Divide por 7 para dar uma semana. Tá? 1 vezes 7, 7 para 10, 3. Baixa o 0. 4 vezes 7, 28. Vão sobrar 2 dias. Se 100 dias será segunda-feira, sobraram 2, volta domingo, sábado. Tá certo? Domingo, sábado. Então, segundo isso aqui, ó, hoje é sábado. Hoje é sábado. Se hoje é sábado, amanhã é domingo. Bom, conclusão. O André, pelo jeito, está mentindo mesmo. O Bernardo não mentiu porque coincidiu com o Carlos. E o Daniel é o que fala a verdade. Então, o único mentiroso aí é o André. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa frase, André está mentindo, e falei, bom, eu vou supor que isso seja verdade. O André não mente, o Bernardo não mente. Peguei o que o Carlos falou e comparei com o Bernardo. Bateu os dois? Bateu. Então, mentiroso é o André mesmo, tá? Então, vamos lá dar uma olhada no exercício. O mentiroso é o André, alternativa A de André. Legal? Vamos ler o próximo aqui. Olha lá o que eu falei que a Vanesp gosta. Olha o nome das meninas. Angélica, Bernadette, Cleusa, Dolores e Edith. A, B, C, D, E, né? Facilita. São amigas e brincavam de se pintarem na casa de Edith. Ô, menina! Quando uma delas virou um vidro de esmalte, demorou, sujando todo o tapete. A mãe de Edith perguntou, quem derramou esse esmalte? Pronto, as meninas já morrendo de medo já. Ai, meu Deus. Fui eu, gritou Edith. É a mãe de Edith, né? Ela quis salvar as amigas. Ou não, foi ela mesmo. Fui eu, gritou Edith. Não fui eu, disse Dolores. A Edith mentiu, falou Cleusa. Isso é legal, hein? Eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou Edith, disse Angélica. Não derramei nada e Cleusa também não, falou Bernadette. Agora é a parte importante, ó, gente. Sabendo-se que uma e apenas uma mentiu, eu tenho que achar a mentirosa. É possível concluir logicamente que quem derramou o vidro de esmalte foi A. Para achar a mentirosa, eu vou procurar quem está acusando quem. Então, olha aqui, ó. Cadê? A Edith mentiu, falou Cleusa. Se a Edith mentiu, a Cleusa fala a verdade. Se a Edith não mentiu, mentirosa é a Cleusa. Quando um acusa o outro, um dos dois é mentiroso. Então, vamos para a lousa. Então, ou
a Edith é mentirosa ou a Cleusa é mentirosa. Por quê? De novo, quando um acusa o outro, um dos dois é mentiroso. Lembra do que eu falei? Ah, o René é mentiroso. Se eu falar a verdade, ele é mesmo. Se ele não for mentiroso, sou eu, tá certo? Então, o que aconteceu? Eu vou escrever aqui. Tem uma frase que fala assim, ó. Edith mentiu. Quem falou isso? Cleusa. Então, não dá para confiar no que Edith fala e não dá para confiar no que a Cleusa fala. Porque eu não sei quem mentiu, foi uma das duas. Então, o resto está falando a verdade, tudo bem? Só tem uma mentirosa. Se Edith falou que a Cleusa e vice-versa, né? Na realidade, a Cleusa falou que a Edith, uma das duas mentiu, não dá para confiar. Mas eu vou pegar as outras eu sei que fala a verdade. Por quê? Fala assim, sabe-se que uma e apenas uma mentiu. Só tem uma mentirosa, o resto fala a verdade. Quem é mentirosa é uma dessas duas. Então, vê. Fui eu, gritou Edith, não dá para confiar. Não fui eu, disse Dolores. Isso aqui dá para confiar. Não fui eu. Quem disse isso? Dolores. Dolores é mentirosa? Com certeza não. Porque quem mentiu ou foi a Edith ou foi a Cleusa. Então, isso aqui legal. Marca. Não foi a Dolores. Depois, a Edith mentiu, falou Cleusa. Eu não vi direito. Esse aqui dá para anotar também, ó. Eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. Então, tem mais uma frase que dá aqui, ó. Eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. Pode ser Edith. Eu não sei se ela mente ou não. Quem falou isso? Foi a Angélica. Posso confiar? Posso, porque quem é mentirosa? Ou é a Edith que está mentindo, ou é a Cleusa. Então isso aqui eu posso confiar. Posso confiar. Conclusão, por enquanto. Pode ter sido a Bernadette, pode ter sido a Edith. Não sei quem foi. Mas, ó, não foi a Dolores, não foi a Angélica. Legal? Mais uma frase. Quem falou? Foi a Bernadette. Bernadette fala a verdade. Então, mais uma frase. Não derramei nada. Não derramei nada. O que mais que ela fala? E a Cleusa também não. Quem disse isso? Bernadette. Bernadette mente? Não. Quem mente ou é Edith ou é a Cleusa. Ó, mas a Bernadette falou o seguinte aqui, ó. Ó que ela falou, não derramei nada. Bom, então não foi a Bernadette. Quem foi? Foi a Edith. Você até poderia pensar o seguinte, não foi a Angélica. Não foi a Angélica, foi Bernadette e Edith. Não foi Bernadette. Não foi Cleusa. Sobrou. Não foi Dolores. Sobrou Edith de qualquer maneira, tá certo? Então, vamos lá. Sobrou Edith? Sobrou Edith. Então, Edith. Então a Edith tinha falado a verdade, né? Ela falou que fui eu. Ah, quem mentiu foi a Cleusa. Então tá, mas ele não perguntou quem é a Cleusa, quem mentiu, né? Se perguntasse quem mentiu foi a Cleusa, tá certo? Tá legal. Tá. Eu vou ler esse aqui, talvez tenha até que escrever na lousa. Paulo, Francisco, Carlos, Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou um vaso na sala de casa. Ao investigar o ocorrido, a mãe dos cinco ouviu de cada um as seguintes afirmações. Paulo, fui eu quem quebrou o vaso. Francisco, eu não quebrei o vaso.
Carlos, foi Alexandre quem quebrou o vaso. Henrique, Francisco está mentindo. Já me perdi aqui. Alexandre, não foi Carlos quem quebrou o vaso. Tudo bem. Se apenas um dos irmãos disse a verdade. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou anotar aqui, e vou colocar em letras maiúsculas, para a gente não confundir, é o seguinte: apenas um disse a verdade. Nossa, por que esse exagero? Porque você vai se perder. A gente se perde com mentira, né? A gente se perde muito com mentira. Então, vamos lá. Então, vou colocar o que cada um escreveu. O que o Paulo falou? Paulo falou o seguinte, ó. Paulo falou, fui eu quem quebrou o vaso. Vamos supor que ele está falando a verdade. Fui eu quem quebrou o vaso. Bom, se ele está falando a verdade, quem quebrou foi o Paulo. Vamos colocar aqui, ó. Foi o Paulo. Ele está falando a verdade. Só que, olha, se ele fala a verdade, apenas um disse a verdade, o resto mente, beleza? O resto mente. O que o Francisco falou? Francisco. Lembra, agora o Francisco está mentindo. Francisco falou o seguinte, eu não quebrei o vaso. Espera aí, não vou nem continuar, quer ver? Ó? Eu não quebrei o vaso. Ó, se o Paulo está falando a verdade, o Francisco mentiu, legal? Se o Paulo está falando a verdade, ele quebrou o vaso. Se o Francisco mentiu, ele quebrou também. Então eu vou ter dois caras quebrando o vaso, o Paulo e o Francisco. Professor, me perdi. Só tem um que fala a verdade. Se o Paulo estiver falando a verdade, o Francisco não pode mentir, porque se ele mentir, os dois quebraram. Então não é o Paulo que fala a verdade. Tá? Não é o Paulo que está falando a verdade. Então o Paulo está mentindo. Já sei que esse cara aqui está mentindo. Mentiroso. Vamos chutar o Francisco como quem está falando a verdade. Veraz. Tá? Então, conclusão aqui, não foi Paulo. Não foi Paulo. Tá? Estou colocando o Francisco falando a verdade. Se o Francisco fala a verdade, não foi Francisco também. Tá, o resto vai mentir. Depois do Francisco, o Carlos falou. O Carlos falou o seguinte, foi Alexandre quem quebrou o vaso. Então, foi Alexandre quem quebrou o vaso. Bom, se quem fala a verdade é Francisco, esse cara aqui é mentiroso. Então, também não foi Alexandre. Tá. O Henrique falou o seguinte. O Henrique diz o seguinte, Francisco está mentindo. Bom, como só tem um que fala a verdade e é o Francisco, esse cara aqui é mentiroso. Agora vai ser a prova dos 9. Se ele falou que o Francisco está mentindo, é porque o Francisco não está mentindo. Então, Francisco não mente.
O que eu tinha adotado? Que o Francisco não mente. Tá redondo, só não descobri quem foi. Mas tá redondo, tá? Tá redondo. Agora faltou o Alex, Alexandre. Alexandre. O Alexandre falou o seguinte: não foi Carlos. Como é o Francisco que fala a verdade, o Alexandre é o quê? Mentiroso. Então, foi o Carlos. Ficou redondo, né? Ficou redondo. Então, descobri aqui, ó. Quem falou a verdade foi o Francisco. Quem quebrou o vaso foi Carlos. Pronto, tá? Então, cuidado com isso. Quando você admitir que o cara é mentiroso, você vai pegar a frase dele e vai inverter, tá certo? Então, quem quebrou foi o Carlos, tá certo? Alternativa D. Bom, gente, seguinte então. Com isso, finalizei verdade e mentira, tá? No próximo bloco eu vou voltar, vou fazer acho que 2 blocos com sequências lógicas, tá? Então, fechou aqui verdade e mentira, a gente volta daqui a pouco com sequência lógica. Até já. Estão aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.